firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pode tomar seu assento, meu amado irmão, minha amada irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente, quero aqui trazer a saudação do meu pastor para a igreja, qual nos abençoou para estarmos aqui. Reforçando o que o Ismael falou, era para estar aqui há alguns dias atrás, mas uma gripe meio forte me pegou e eu comecei a ter dores nas costas, e em meados desse período de frio, salvo engano, no ano passado eu tive uma pneumonia e as dores nas costas foi muito parecida. E aí, como era segunda, eu já entrei em contato com o Ismael e graças a Deus deu certo de remanejar. E aqui estamos para louvar o nome do Senhor nessa noite com os irmãos. Quando nós falamos a respeito das 5 solas relacionados à reforma da igreja, precisamos entender um pouco a respeito da funcionalidade da sola fide, somente a fé. Porque se olharmos para a história da igreja, o que acontecia? Quem aqui já leu o livro de Lutero, ou talvez já até assistiu o filme, que é um filme extenso, eu já assisti umas 2 vezes, você vai ver que a revolta no coração daquele então padre começa quando ele está numa escadaria, de joelhos, fazendo orações, pagando uma indulgência para que um ente querido que faleceu ficasse menos tempo no purgatório. E se você for pesquisar a respeito do purgatório, que a igreja católica romana ela fala, é um local onde a alma ela fica para que ela seja remida dos pecados. E quando se pagava a indulgência, abreviava-se esse período. Ou seja, eles estavam comprando a salvação alinhado com a fé. Não bastava simplesmente ser salvo através da fé. Precisava passar por esse período do purgatório, e para que esse período ele fosse menor, os que ficassem poderiam pagar as indulgências. Era uma forma, na realidade, da igreja arrecadar.
E Lutero, na escadaria, se você assistir o filme, você vai ver que é na escadaria. Ele está no meio da escadaria e ele começa a pensar, a lembrar do que ele lia da palavra de Deus. E ele começa a questionar com relação à necessidade desse pagamento dessa indulgência. Porque além de você pagar para você poder subir a escadaria fazendo as orações, era uma escadaria grande. Quantos aqui já ouviram? Eu venho de família católica. Família católica, católica mesmo. Quantos aqui já ouviram a questão de ajoelhar no milho? Alguém aqui já ouviu essa questão de ajoelhar no milho aí para... Por quê? Porque era uma espécie de uma penitência. E ali você tinha que fazer não sei quantos rosários, não sei quantos Pai Nosso, não sei quantas Ave Maria, não sei quantos Santo Anjo. Estou falando, irmão, eu vim de uma família católica, então eu sei o nome até das rezas que tem lá. E depois você pode dar um Google aí e consultar, que tem todas essas, deve ter outras mais. Mas eu me lembro dessas, porque eu ainda tenho familiares que são da igreja católica. Praticantes, mais do que muitos nós que somos crentes, irmãos. E Lutero, ele fica inconformado. Você vai ver que depois tem as teses que ele coloca lá na porta da igreja. E quando nós falamos da fé, nós associamos muito a questão da fé, principalmente a atos ou circunstâncias que necessitamos. Nós associamos a fé à nossa necessidade. Só que nessa noite eu não quero falar a respeito da fé, da sua necessidade e da minha necessidade. Nessa noite o Espírito Santo de Deus, eu comecei a pesquisar a questão das 5 solas, né? E as suas funcionalidades, e eu quero falar com você nessa noite, que o Espírito Santo de Deus me mandou, é falar com relação à importância da fé salvífica. A importância de ter uma fé que nos dá a certeza da salvação. Porque se você for ver o princípio e a funcionalidade do Evangelho, o foco principal qual é? Qual foi, ou qual é, talvez, o versículo mais importante no Evangelho quando se fala a respeito de salvação, que quase todo mundo conhece no Novo Testamento? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você for pesquisar, você vai ver que diversos estudiosos, eles apontam como um dos principais versículos a respeito da fé salvífica, quando se fala da sola fide, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A fé é o agente que traz a salvação até nós. A salvação, ela vem através da graça.
Graça, favor que eu não mereço, mas eu recebo. Mas ela só vem através do quê? Da fé. E o versículo 1 de Hebreus fala o quê? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. O autor aos Hebreus, ele não fala a fé era. Ele não fala a fé será. Ele deixou relatado que a fé é. É a terceira pessoa do indicativo do singular. Não é futuro, não é passado, é presente. A fé tem que ser hoje, na minha e na sua vida, a aplicação principal quanto à nossa salvação. O dia aceitável para aplicar a fé quanto à minha salvação não foi no culto de domingo e não será no culto do sábado. É no culto de hoje, da terça. É amanhã, é na quinta, é na sexta, é no sábado, é no domingo. A fé, ela é todos os dias. O que, Kleber? O firme fundamento. Aqui eu tenho um fundamento, aqui eu tenho uma firmeza, aqui eu não caio, aqui eu não tenho certeza nenhuma, aqui eu tenho a certeza. E qual que é a certeza que eu e você temos? É quando olhamos para a cruz e ela não está mais preenchida, ela está vazia. Por quê, Kleber? Porque ao terceiro dia ele ressuscitou, e vivo está à destra do Pai, à direita do Pai, como o nosso irmão Estevão, ele viu. A nossa fé é uma certeza única, e ela tem que ser inabalável. Que Jesus Cristo, Ele continua salvando. Que Jesus Cristo, Ele salvou lá atrás, Ele salva hoje, e Ele vai continuar salvando, porque esta é a promessa. E esta não é só uma promessa, é uma promessa de certeza. Por quê, Kleber? Porque existe um fundamento. Existe um fundamento. E qual que é o fundamento? A palavra dele. Ela é imutável. Passa os céus, passe a terra, mas a minha palavra, ela não vai passar. Irmãos, o texto, o qual foi lido aqui, quando eu atravessava a rua e eu entrei aqui, eu comecei a ouvir, eu comecei a entender o porquê. Porque quando eu e você, nós recebemos um presente, Isma, eu não chego e pergunto se você me presenteou, quanto custou? Eu quero te pagar de volta. Qual que é a resposta geralmente que nós damos? Obrigado, Deus abençoe, obrigado pelo presente. Eu não vou perguntar quanto que custou. Por quê? Porque é um presente. Assim é Cristo, dando o maior presente que eu e você precisávamos. Por isso que a salvação, ela não é comprada. A salvação, ela é recebida. Ela é uma dádiva de Deus. Dádiva é um presente que Deus, Ele nos dá. E Ele dá deliberadamente esse presente para todo aquele que nele crê.
É como se ao entrarmos por essa porta, ali tivesse um balcão, e para qualquer pessoa que adentrasse nesse local, estivesse ali presente e escrito o seu nome, mesmo você sabendo que aqui ninguém te conhece, mas ao você entrar ali está o seu nome, se você tem um segundo nome, com o seu segundo nome e com o seu sobrenome, e aí você pergunta: como sabia o meu nome completo e tem algo destinado para mim? É porque aquele que fundou todas as coisas pela sua palavra conhece a minha e a sua vida, conhece o meu e o seu coração, conhece a minha e a sua necessidade, mas Ele tem algo a mais para nós, além daquilo que nós achamos que nós precisamos hoje. Ele tem um presente que nos leva para a eternidade, e esse presente é chamado salvação. Mas Kleber, eu já levantei as mãos, eu já aceitei Jesus, eu já sou cristão, eu já sou batizado, eu tomo santa ceia, eu ajudo na igreja, eu fico na porta recebendo, eu ajudo no som, eu toco o instrumento, eu fico na intercessão, eu ajudo na loja da igreja, eu ajudo com as crianças. Mas a salvação, ela é algo que nós precisamos cultivar dia após dia, porque o inimigo das nossas almas, ele quer ceifar a nossa salvação, ele quer nos separar de Deus. Irmão, certa feita eu ouvi um rios, e é até cômico e engraçado. Por quê? Porque o senhorzinho falava assim: situação mais complicada é ser cristão, porque você faz tudo certo e corre o risco ainda de no final não ser salvo. Quem já ouviu talvez essa frasezinha aí? Por quê? Porque a partir do momento que eu e você aceitamos Jesus, nossa vida ela muda. É lindo o texto onde Paulo fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É lindo o versículo onde o apóstolo Paulo fala: deixando para trás as coisas que ficam, Filipenses, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. É lindo ver o apóstolo Paulo falando isso. Mas sabe o que os céus, eles olham, Deus lá dos altos céus com Cristo, eles olham e ficam esperando a mesma atitude minha e sua, que é o que? Deixando para trás as coisas que ficam, eu vou prosseguir para o alvo. E o que eu tenho que deixar para trás? São os pesos desse mundo. São os pesos que querem impedir com que eu prossiga para o alvo. Quais pesos, Kleber? A falta de liberar perdão. Nós oramos a oração dominical e nem imaginamos e nem prestamos atenção que estamos orando. Quando fores orar, Senhor, ensina-nos a orar. Quando fores orar, eu vou dar um modelo para vocês. Orai assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Você já prestou atenção o quão profundo é a oração dominical? Seja feita, Senhor, a tua vontade. Não, mas pastor, eu quero, pastor. Eu quero.
O irmão acabou de ler aqui Deuteronômio 28, a bênção ela tem que correr atrás de mim. Eu quero porque é bênção. Às vezes não é bênção de Deus para a sua vida. E como eu sei, quando eu deixo para trás as coisas que ficam, eu vou perseguindo para o alvo, eu vou me alinhando, eu vou me amoldando conforme a palavra de Deus ela quer. E aí eu vou entendendo que não é tudo que eu quero que Deus ele quer para a minha vida. Não é tudo que eu acho que é bom que Deus ele fala que é bom para a minha vida. Há situações que são restritivas para mim e não são restritivas para o meu irmão, mas são circunstâncias que Deus ele quer da minha vida, porque tem tratar especiais de Deus para com a minha vida. Eu quero chegar em determinado local em Cristo, mas eu tenho então que pagar o preço para chegar nesse local em Cristo. Vocês olham o pastor aqui tocando, vocês olham o irmão ali tocando violão, é bonito, mas eles precisaram sentar, ouvir, aprender, saber o que é o dó, o ré, o sustenido, o bemol. Eles tiveram que aprender. Hoje você vê eles tocando com os olhos fechados, e você fala, nossa, que lindo, que dom, que talento. Sim, mas precisou ter uma renúncia, precisou ter uma escolha em querer aprender, em se aprofundar. Da mesma forma sou eu e você em Cristo. Precisamos ter renúncia, precisamos ter uma escolha em querer se debruçar, em conhecer a fé salvífica genuína, em conhecer o Deus da fé, o Deus que era e que há de vir. Eu e você precisamos querer conhecer esse Deus, querer aplicar a nossa vida com esse Deus. Não estou falando para você, meu irmão, que é algo simples, fácil. Estou falando para você uma receita do bolo que é dura, que é difícil, mas que é prazerosa. Kleber, há prazer sim, no evangelho há prazer na dor, meu irmão. Kleber, o que você está dizendo? Sim, há prazer na dor no evangelho. Me mostra na Bíblia, Jesus suando sangue, orando, pedindo para Deus, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas você vai ver que o texto tem uma vírgula. E toda vez que você for ver no português uma vírgula, é uma pausa com um tempo para respirar. E nessa pausa com um tempo para respirar, o nosso Deus, que é o Deus do tempo, Ele olhou há 2025 anos e encontrou um povo sentado na igreja de Laranjal, na rua Henrique Long. Eu lembrei do Long e esqueci o começo. E viu você. E Jesus, ele falou assim, Pai, seja feita a tua vontade, Senhor. Olha, Jesus ensinando a gente a oração dominical. Jesus foi para a cruz, meu irmão. Jesus ele foi açoitado. Jesus ele foi humilhado. Cuspiram na face de Jesus. Bateram no rosto de Jesus. Mas sabe o que fez ele permanecer? Ele continuar até o fim? Saber que esta é a palavra que ia chegar na sua vida, que ele não desistiu de você, que ele não desistiu de pagar o preço para você receber o presente da salvação de volta. Porque se você for ler a carta de Paulo à igreja de Roma, você vai ver lá que todos pecaram e destituídos, separados foram da glória de Deus. Por causa de um homem, o pecado chegou no mundo. Por causa do primeiro Adão, o pecado chegou no mundo. Mas através de Cristo, o segundo Adão, a porta da graça, ela foi aberta novamente. Existia uma separação entre Deus e o homem. E essa separação, ela foi posta lá no Éden. Quando o homem ele é expulso do Éden, você vai ver que Deus ele fecha as portas e coloca lá 2 anjos para que o homem ele não pudesse mais chegar e não só não se achegar a Deus a princípio, mas principalmente para não se alimentar mais da árvore da vida.
Aí em Caim e Abel, Deus recebe a oferta. Deus começa a ter novamente um relacionamento com o homem, mas um relacionamento distante ainda. Mas através de Cristo, quando Ele fala, Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, você vai ver que a palavra de Deus, ela nos fala nos evangelhos, que houve um grande terremoto, e o véu do templo que separava todo ser humano da presença de Deus, que era a arca, ele foi rasgado de alto a baixo. Deus, ele abriu de volta a oportunidade de nós nos relacionarmos com Ele. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. O que você espera? Se esperarmos somente desta vida, palavras do apóstolo Paulo, somos os mais miseráveis homens da face da terra. Então qual que é a nossa esperança? Nós temos que esperar na vida vindoura, em estar com Deus pela eternidade. Sabe os 50, 60, 70 anos que alguns vivem, 80, 90 alguns? Não é nada perto da eternidade. Mas Kleber, eu quero fazer mais, eu quero buscar mais essa salvação. O que eu posso fazer mais? Que preço eu posso pagar? Ei, eu não sei porque eu repeti isso, mas o Espírito Santo me fez repetir. Para de fazer esse tipo de pergunta. É dom de Deus, é dádiva, é presente. Quanto custou? Preço de sangue, você não paga. Não, mas não, eu e você não pagamos. Por quê? Foi o preço de sangue do Filho unigênito. Irmãos, eu tenho os 2 filhos. Eu não dou meus filhos aqui pela vida do meu amigo Ismael. E olha, meu amigo aqui, hein? Não dou, nem sonhando. Mas Deus, Ele deu. Deus, Ele deu. Por mim, por você. O Espírito Santo, Ele quer avivar em nós a fé da salvação. Por quê? A fé da salvação existindo em nós, as outras coisas vão acontecer. Marcos capítulo 2. A palavra de Deus nos fala que Jesus, ele estava numa casa, ensinando. E quando Jesus, ele começou ali a ensinar, diz que a casa rapidamente se encheu, ao ponto de pessoas ficarem nas janelas ouvindo os ensinamentos de Jesus, ao ponto de pessoas ficarem na porta ouvindo os ensinamentos de Jesus, ao ponto de não caber mais ninguém. A casa se encheu, porque Jesus, ele ensinava com autoridade. E algumas das autoridades, elas iam lá para ouvir os ensinamentos de Jesus, para querer também buscar alguma vírgula. 4 amigos pegaram um homem coxo. Jesus está lá, vamos levar ele lá. E diz a palavra do Senhor que aqueles 4 amigos chegaram e não tinha por onde entrar. Não tinha por onde entrar. Janela lotada, porta mais ainda. A casa estava cheia. Talvez, a Bíblia não fala, mas é permitido nos pensar
Talvez o coxo falou assim: amigos, obrigado, vocês tentaram. Um deles fala: olha, ali tem uma escada. Viu, a casa não é de laje, trazendo para os nossos dias de hoje. A casa não é de laje. Vamos subir. A gente arrasta a telha. A gente faz ele descer lá. Um olha para o outro e fala assim: vamos. E diz a palavra do Senhor que então aqueles homens, eles afastam as telhas e eles descem Jesus. E o texto, ele é lindo e magnífico, porque a palavra de Deus nos fala que Jesus, olhando aquela atitude, o texto é claro, vendo-lhes a fé. Jesus não viu a fé do paralítico. Jesus olhou a fé dos 4 amigos. E o interessante é que Jesus, vendo a fé dos 4 amigos, Jesus então ele olha para o paralítico. E a primeira palavra que Jesus ele fala é: filho, perdoados estão os seus pecados. A fé dos 4 permitiu que aquele que estava sem fé fosse perdoado. E você está achando que você vem e busca o Senhor à toa? Jesus, eu estou buscando pelo meu pai. Eu estou buscando pela minha mãe, eu venho, Senhor, e eu apresento aqui. Eu estou buscando pelo meu marido, eu estou buscando pela minha esposa, eu estou buscando pelo meu filho. Senhor, eu venho e eu apresento, Senhor, eles, e até agora nada, mas eu venho aqui como homem de Deus nessa noite para dizer: vendo a sua fé, diz o Senhor nesta noite. Ele está vendo a sua fé, e você diz: Senhor, ela é pequena. Ela é pequena, Senhor. Ela é pequena, Senhor. Eu não estou desanimado, Senhor, mas parece que não está mexendo nada. Pode até parecer que não está mexendo nada, mas o Deus dos altos céus, Ele está vendo, e Ele é que está mexendo. Você não tem poder para mexer, mas Ele tem poder para fazer. Está no nosso meio aquele que tem poder para curar, mas tem poder para perdoar pecados. Porque os homens que estavam ali a ouvirem Jesus falar, eles começaram a razoar dentro dos corações e dizer: quem é este que diz, perdoados estão os seus pecados? Somente Deus é quem pode perdoar. E por aqueles homens só podia ser perdoado de que forma? Levando o sacrifício, levando o cordeiro, apresentando diante do sacerdote, ouvendo ali todo o ritual. Mas o nosso Deus, Ele é aquele que quebra até rituais para alcançar aquele que necessário é a ser alcançado. O Deus que quebra paradigmas está nesse lugar e diz: eu vou alcançar vidas através da sua fé, diz o Senhor. Eu vou alcançar os teus. Você vai ver o que eu vou fazer. Ah, se afastou, eu trago de volta, diz o Senhor. Eu vou trazer de volta, diz o Senhor. Ei, não desanima. Não para, persevera, diz o Senhor. Trarei de volta, diz o Senhor. Trarei de volta, diz o Senhor nesta noite. Porque o Senhor vê a sua fé. Ele vê a sua fé. Ele vê que você não está pedindo nesse momento para essa pessoa uma oportunidade, não. Você está querendo ver ela salva. Ele está vendo. Ei, irmãos,
aquele paralítico ele precisava ser curado, sim. A Bíblia não fala, mas o Espírito Santo ele queima no meu coração. Que aqueles amigos eles sabiam o que estava na realidade incomodando aquele homem. E não era somente o fato dele não poder andar. Era uma culpa que ele carregava. Mas aqueles amigos eles não desistiram. Eles levaram para aquele que era o único que podia tirar a culpa. Sim, Deus. Sim, Senhor. Meu amigo, há pessoas aqui nesta noite que estão pedindo e o Senhor está dizendo: você vai ver entrar ainda por estas portas. Você ainda vai ver entrar por estas portas, diz o Senhor. Você não está pedindo para você está pedindo para outro, que você sabe que essa pessoa, ela carrega algo, e o Senhor está dizendo: eu estou vendo a tua fé, eu estou vendo o teu esforço, eu estou vendo que você está abrindo o buraco, eu estou vendo que você está fazendo de tudo, e você vai ver que ela vai chegar aqui, e eu vou fazer a obra na vida desta pessoa, diz o Senhor. Porque eu tenho visto a sua fé. Ela não é grande, mas ela tem se fundamentado em mim. E a fé que é fundamentada no Senhor, ela é como o grão de mostarda, que é pequenina. E quando você planta, você não vê nada. Por quê? Porque ela demora para sair para cima. Porque ela vai se enraizando profundamente no quê? Na solidez. Ela vai se enraizando mais profundo primeiro, para depois ela começar a subir e aparecer ali um brotinho, e depois ela virar uma grande árvore e se tornar uma das maiores hortaliças, diz o Senhor na sua palavra. E assim o Senhor está vendo vidas que estão aqui nessa noite, porque você tem buscado se solidificar nele, e certo você faz. E saiba, a tua sombra, ela vai acolher muitas pessoas. Mas eu volto a frisar, porque o Espírito Santo ele queimou no meu coração. Você vai ver entrar por essas portas, diz o Senhor. Não é o Kleber que está dizendo, é o Senhor através da sua palavra. Ele vai salvar. Porque nessa tarde, enquanto eu estava lá no escritório, depois que o meu sócio saiu, e eu falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Irmão, não tem nada marcado, eu não fiz esboço, eu não consegui, porque eu falei: Deus, o que o Senhor quer? E o Espírito Santo me fez ler Hebreus capítulo 11. E a hora que eu cheguei no verso 7, eu comecei a sentir uma graça muito grande. Porque o verso 7 ele fala: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Você vai ver lá, Gênesis capítulo 6. A corrupção da humanidade, a humanidade toda corrompida. E o que acontece? Deus fala: me arrependi de ter feito o homem. E aí você vai ver um versículo escrito assim: e Noé achou graça diante de Deus. Há alguns estudiosos que falam que no original, essa palavra graça, ela diz que Noé fez Deus rir. Noé fez Deus rir, porque Deus estava olhando para a terra, e Deus estava
entristecido, mas quando Deus olhou a vida de Noé, Deus riu, segundo a tradução original. Então Deus, ele fala com Noé, e fala: Noé, vou eu enviar chuva sobre a terra, abundantemente, um dilúvio. Faze uma arca de madeira de gofer. E Deus dá as medidas, e Deus fala: faz isso, compartimento, faz uma janela, faz isso, faz uma porta. Deus dá toda a estratégia e toda a arquitetura para Noé. Vai e faz, Noé. Aí Noé vai e fala para os seus filhos, vai e fala para sua esposa: viu, Deus falou comigo, é para a gente fazer uma arca, porque vai vir uma grande chuva. Aí eu imagino, chegando para a mulher dele: meu amor, vai chover. O que é isso, não é? Eu acredito que essa talvez tenha sido a pergunta dela. Porque até aquele momento não tinha nunca chovido na terra. Eu imagino Noé dizendo: Deus falou que vai vir chuva e é relacionado à água. O que é? Eu não sei. Mas Ele me mandou fazer uma arca. E nós vamos fazer. A mulher de Noé fala: se Deus falou, vamos fazer. Os filhos de Noé, ao ouvir: se Deus falou, pai, vamos fazer. Noé foi divinamente avisado daquilo que ele não viu, daquilo que ele não sabia que acontecia. Mas ele creu. Firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. Eu espero vir uma chuva aí. Eu não estou vendo, mas eu sei que ela vai vir. Eu espero um Cristo que vai vir buscar a sua igreja nas nuvens. Eu não estou vendo, mas eu espero, porque eu sei que Ele vem. Por quê? Porque eu tenho um firme fundamento. E qual é? É a palavra dEle. Ele disse que vai voltar, buscar a sua noiva. E essa é a certeza que eu tenho. Mas Kleber, você está vendo algum movimento? Você está vendo os céus abertos? Não, eu não estou vendo, mas eu sei que Ele vem. Mas Kleber, o que pode te solidificar? Ele mesmo deixou ensinamentos que viriam guerras, terremotos, viriam reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Existiria diversas circunstâncias, mas ali era o princípio das dores, iria estar próximo ao fim, mas ainda não era o fim. Mas nós precisamos estar atentos a esses detalhes. E qual é? Nós estamos vivendo os últimos minutos ou segundos, melhor dizendo, da igreja na face da terra. Então nós sabemos que Ele vem. Quando? Eu não sei, mas eu tenho a certeza. Então o que eu estou fazendo? Eu estou preparando a minha arca. Eu estou preparando a minha arca. Mas Kleber, eu estou preparando a arca, mas tem familiar meu que ainda não chegou. Continua preparando a arca. Continua preparando o lugarzinho dele. Continua preparando o lugarzinho dela. Por quê? Porque Ele é quem vai trazer. Kleber, o que eu tenho que fazer? Continua fazendo a vontade de Deus. Continua falando do Evangelho quando tiver oportunidade. Continua vivendo o Evangelho, que é melhor do que falar. Muitas das vezes você quer falar, mas você não está vivendo. Ei, seja tardio o seu falar e pronto a ouvir, Salomão nos ensinou. Viva mais. Quero ganhar meu esposo. Tiago fala: a mulher ganha o esposo calada. Como é que é, Kleber? Sim. Fazendo o que, Kleber? Vivendo o Evangelho. Vivendo os ensinamentos de Cristo. E aí, eu não estou falando para você algo que é simples. Não estou falando para você, minha irmã, algo que é fácil. Mas eu estou falando algo que é prazeroso. Algo que vai surtir resultado. Algo que vai trazer o seu esposo para a casa do Senhor.
Filho, ai meu pai, ai minha mãe. Viva o Evangelho. Viva uma vida diferente. Que você vai ver o seu pai, a sua mãe, querendo esse Jesus que você serve. Não estou falando algo fácil. Por que você fala isso, cara? Porque eu vivo isso. Eu vivo isso. Hoje meu pai, ele respeita. Hoje meu pai, ele me ouve quando eu falo da palavra de Deus. Mas meu pai não queria saber, nem de ouvir. Então eu falo para vocês por vivência. Não estou falando para vocês que é algo fácil. Mas quando você vê os agires de Deus, aí você vai falar assim: uau, Jesus. Valeu a pena noites de choro, valeu a pena, Senhor, ficar calado muitas das vezes, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Por quê? Porque o Senhor está fazendo a obra. E sabe o que aconteceu com Noé? Ninguém acreditou no que ele estava dizendo. A família dele acreditou. As águas vieram. E o que aconteceu? Muitos começaram a bater na porta, só que a porta já estava fechada. Por quê? Porque Deus fechou a porta pelo lado de fora. Porque uma coisa que Deus não colocou na arquitetura da arca foi tranca. Deus falou assim: Noé, faz a porta. Deus não falou para Noé, coloca a maçaneta, coloca trinco. Por quê? Porque Deus fechou a porta pelo lado de fora. Vai chegar um momento que a porta vai fechar. Vai chegar um momento que a porta vai fechar. Vai chegar um momento que vão querer chegar aqui, bater e procurar: cadê o irmão tal? Cadê o pastor? Cadê o irmão que recepcionava? Onde está? Não vai mais estar aqui. Estaremos com Cristo nas bodas do Cordeiro. Essa tem que ser a minha e a sua certeza. Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa tem que ser a nossa convicção. Eu não vivo hoje, Kleber. Não vive. Tudo bem. Mas continua com essa certeza. A certeza da sunamita, sabe? Vai tudo bem com a tua família, vai tudo bem com seu esposo, vai tudo bem com teu filho, vai tudo bem. Vai tudo bem. Por quê? Porque eu sei atrás de quem eu estou indo, e é atrás daquele que pode resolver as circunstâncias dentro da minha casa. Eu sei atrás de quem eu estou indo, e é atrás daquele que pode salvar. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E muito em breve ele há de vir. Muito em breve ele há de vir. Hebreus capítulo 10, salvo engano, verso 27. Um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá, e não tardará. Sola da fé. Somente a fé. É pela fé que nós somos salvos. A fé em Cristo Jesus. Essa era a briga dos reformadores. Irmãos, e nós precisamos comprar essa briga de volta. Porque a fé, através da fé, sim, Deus ele opera milagres. Através da fé, a cura, a prodígios, a prosperidade, a mudança. Deus ele abre porta onde não tem. Sim, através da fé, Deus faz tudo isso. Mas eu não posso alicerçar a minha fé nas coisas desta vida. A minha fé tem que estar alicerçada num Cristo que salva. A minha fé tem que estar alicerçada em um Cristo que salva.
A minha certeza tem que ser no verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E esse galardão não é aqui na terra, é galardão nos céus. Aqui nessa terra, sim, você tem tudo para viver aquilo que Deus ele tem para a tua vida. Aquilo que Deus tem para a tua vida não é o que você quer, é o que Deus ele tem para a tua vida. Mas Ele precisa que eu e você tenhamos fé que Ele é galardoador. Sabe qual que é o meu maior sonho? É ouvir uma frase, Ismael: vinde, benditos de meu Pai. Entrai para o gozo eterno preparado desde a fundação dos tempos para os santos. Irmãos, esse é o meu maior sonho. Esse é o meu maior desejo. Kleber, você não tem outros? Claro que tenho. Ver meus filhos bem, ver minha esposa bem, poder proporcionar outras circunstâncias. Mas o meu maior desejo é poder chegar diante do Senhor e Ele dizer: vem, Kleber, bendito do meu Pai. Tem uma mansão, um local preparado para você. Você é um dos meus santos. Você buscou se alicerçar em mim. Vem, Kleber. Porque muitos naquele dia vão chegar diante dele e vão dizer: eu usei o microfone na igreja Ebenezer, preguei, fiz isso, aquilo, pulei, sapateei, as pessoas sentiram a graça, foram curadas. E Jesus vai dizer assim: mas quem é você? Jesus, eu estava lá, eu tocava, eu pregava, eu fazia visita. E Jesus vai poder dizer: quem é você? Por quê, Kleber? Porque a fé não estava alicerçada na busca plena pela salvação. Estava alicerçada nas coisas dessa terra. Irmãos, entendam. Entendam. Deus, Ele usa. Mas o fator de Deus usar não quer dizer que essa pessoa pode estar salva. É duro, mas é a verdade. E o respaldo que eu tenho é as palavras de Jesus. Então, antes de querer ser usado, queira ser salvo. Vão e preguem o Evangelho. Salvo engano, Mateus capítulo 10. Aquele que te receber, você entra na casa e prega e ministra. Aquele que não te receber, sacode a sandália dos seus pés e vai. Aí vão os 70 pela missão. E quando eles voltam, eles dizem: Senhor, que maravilha, Senhor. Até os demônios eles se sujeitavam. Até os demônios eles se sujeitavam. Muitos milagres, muitas coisas aconteceram. E Jesus ele fala assim: vocês estão felizes por isso? Não se alegre por isso. Se alegre em ter o teu nome escrito no livro da vida. Se alegre em ter o teu nome escrito no livro da vida. Tem uma coisa que eu até falo e às vezes brinco com a minha esposa: usado até a jumenta de Balaão foi usada, irmão. Mas eu e você precisamos nos alegrar pelo nosso nome estar no livro da vida. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que você não vê. Feche os seus olhos assentado e recline sua cabeça. Como está
a sua certeza na salvação. Pensa. Fala aí na sua mente com o Espírito Santo, Ele está aí do seu lado. Essa vida agitada não deixa você parar por esses 1 minuto para refletir com o Espírito Santo como que está a sua vida com Ele. Mas essa noite Ele parou tudo para falar assim: ei, minha filha, ei, meu filho, eu quero te salvar. E aí você pergunta: mas Kleber, eu já aceitei Jesus de novo. E o Espírito Santo está dizendo assim: ei, a salvação é diária. Todo dia nós precisamos lutar por ela. Espírito Santo, sei que tu estás aqui. Sinto o teu carinho, sinto o teu cheiro, Espírito Santo, aqui nessa noite. O Senhor quer tratar de um jeito diferente. Eu sinto a tua presença, Espírito Santo. E do mesmo jeito, Senhor, que tem pessoas que precisam ser curadas, Senhor. Há no nosso meio pessoas que precisam ouvir aí dentro do coração, e eu sinto que o Senhor já está falando ao Espírito Santo: perdoados estão os seus pecados. Sim, Espírito Santo, porque o diabo tem acusado, Senhor. O diabo, Senhor, tem lançado setas e mais setas. Mas nessa noite você, amigo Espírito Santo, está neste lugar. Dizendo: filho, eu te amo. Filha, você é minha. Eu te escolhi. Então, Espírito Santo de Deus, cura esta vida internamente. Cura essa alma, Senhor, que está ferida, Espírito Santo. Foram tantas palavras lançadas, e ela absorveu todas, e nesta noite o Senhor está querendo dizer: filha, deixa eu cuidar desta ferida. Shayama. Até hoje você lutou, até hoje você falou assim: olha, eu estou equilibrando. Jesus fala assim: ei, eu não quero que você viva equilibrando essa circunstância. Eu quero que você viva uma vida em abundância. Em nome de Jesus, Espírito Santo. O teu toque é diferente, Espírito Santo. O teu toque é diferente, Espírito Santo. Em nome de Jesus, cura. Receba a cura nesta noite.
receba a cura na sua alma nesta noite, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Sim, Ele já te perdoou. Você que acabou de questionar, sim, Ele te perdoou. Ele levou na cruz todas as nossas dores, os nossos pecados. O castigo que estava te assolando, Ele já levou, estava sobre Ele. Larga esse castigo, larga esta culpa. Ele já levou. Troca de fardo com Ele nesta noite, diz Jesus. Ele está te oferecendo aí, recebe isso aqui é leve. Eu tenho algo leve para a tua vida. Larga esse peso na minha mão, diz o Senhor. Deixa eu te curar, diz o Senhor. Deixa eu te curar. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, vai tocando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Senhor, que a tua graça, Senhor, continue repousando sobre cada um, Senhor. Que o teu toque, Espírito Santo, e esse processo de cura, Senhor, que eu sei, Senhor, que muitos eles vão levar para casa, e o Senhor vai concluir na madrugada com alguns, ó Deus. O importante, Espírito Santo, é que essas vidas, elas estão, Senhor, sendo, Senhor, cientificadas, estão saindo daqui, Senhor, com as suas mentes claras, que o Senhor é aquele que cura, Jesus, e que salva. A tua fé te salvou. Vai em paz, em nome de Jesus.